Então, bom dia a todos. Vamos começar o nosso segundo dia de jornada. O eixo temático desta parte da manhã, anatomia e seus destinos. O nome da mesa, Cortes e Recortes sobre anatomia freudiana. A coordenadora desse eixo é a doutora Lúcia Pérez, membro fundadora e do CEPAI, doutora em psicanálise pelo IPUB e o FRJ, é psicanalista membro do Corpo Freudiano, membro associado do Departamento de Fundamentos da Educação da Unirio, professora colaboradora do mestrado profissional em Psicanálise e Políticas Públicas da UERJ. Portanto, passo agora a palavra à Lúcia, que vai coordenar o eixo. Enfim, agradeço aos convidados, a Natália e o Gilson. Vamos dar início, então. Com você, Pérez. Um imenso prazer de estar aqui novamente nessas jornadas que são sempre tão encantadoras, um momento sempre de aprendizagem, de ricas trocas, e um momento assim mais especial ainda para estar discutindo uma temática tão atual com colegas assim que são, para mim, assim, grandes referências. Então, enfim, para a gente iniciar os trabalhos dessa sessão, né, de hoje, eu convido, então, o nosso convidado mais estrangeiro, né, por enquanto, o mais estranho, mas que pretendo que brevemente se torne mais familiar, né, que é o nosso querido Gilson Yanin, né, para tomar a palavra, né, abrindo as nossas apresentações de hoje. Por favor, Gilson, esperamos por você. Bom dia a todos e todas, não todos e não todas, então. Bom, mais estranho, eu sempre brinco assim que congresso de psicanálise é festa estranha com gente esquisita, né? Então, acho que, bom, espero me tornar próximo, sim, mas sem deixar de ser infamiliar, né? Uma posição de extimidade, eu acho que faz parte da psicanálise e do psicanalista sempre, assim. Então, olha só, gente, eu agradeço muito o convite que me chegou através do Silas, a oportunidade de estar aqui hoje pela primeira vez nesse espaço, de conhecer aí a Lúcia Pérez, Natália Travassos, as pessoas que estão aqui hoje, então, um grande prazer. O que eu trouxe é uma contribuição breve, eu não escrevi um texto, são algumas anotações, eu vou falar mais livremente. Se eu ultrapassar um pouquinho o tempo, alguém me puxa a orelha. Nos tempos de online, como é que faz para puxar a orelha, né? Se fosse uma mesa, alguém chuta embaixo, assim, né? Dá um chute, um beliscão, e fica mais fácil. Mas, assim, online, vocês vão ter que dar um jeito aí de me puxar a orelha. Mas o que eu vou fazer, eu vou começar... O que eu quero apresentar? Um trabalho que eu estou fazendo em cima dessa frase do Freud, anatomia é o destino, né, que é uma das frases do Freud que rapidamente a gente joga fora, a gente supera, a gente descarta, né? Mas parece uma ordem do dia, né? Alguma coisa assim, é quase que uma frase que a gente tem meio vergonha, assim, né? A gente tem que superá-la e tal. E eu acho que a gente presta pouco atenção a essa frase. Então, eu chamei essa intervenção de Anatomia e seus destinos, paródia e tragédia. Eu vou dividir em 3 partes, 3 mais 1 partes, que a primeira parte é estudar o estilo da frase. O próprio Freud fala que é uma paródia, ninguém presta atenção nisso, né, ou quase ninguém. Vou trabalhar um pouquinho quem que são os anatomistas de Freud, quem
quem são as pessoas que ele, os cientistas, né, que ele mobiliza para falar de anatomia, e trabalhar um pouquinho a ideia de destino, né, que é uma noção fundamental em psicanálise, que às vezes a gente toma de uma maneira também do senso comum, né? E não é isso que está em jogo ali. Então, eu vou destrinchar essa frase em 3 níveis, assim, né? Tentar fazer isso de uma maneira muito inicial, muito simples, não está ainda sofisticado, e se der tempo, eu vou entrar um pouquinho de nada no mito de Eros, do Além do Princípio de Prazer, que eu acho que ajuda a entender essa abordagem que eu vou fazer. Bom, então, em primeiro lugar, essa frase anatomia é o destino, ela aparece em Freud em 2 ocasiões. A primeira delas, em 1912, naquele texto sobre a mais geral degradação da vida amorosa, né? E a segunda vez, que é a mais conhecida, no declínio do complexo de Édipo. A primeira delas, né, nos textos ali sobre a psicologia do amor, 1912, é no contexto de uma discussão em que o Freud tinha acabado de falar assim, que a pulsão, então a gente tem que sempre lembrar do corpo polimorfo, perverso, etc., da pluralidade das pulsões, etc., né? E ele vai falar que a pulsão sexual se origina, né, de uma série de componentes, dos quais nem todos podem ser aceitos em configurações posteriores da vida psíquica, e lembra aí os componentes pulsionais coprófilos, que se mostram intoleráveis para a nossa cultura estética, assim como os impulsos sádicos que pertencem à vida amorosa. Interpõe aqui aquela ideia de que o inconsciente não conhece o tempo, né? Então a gente pode dar um salto para outro texto e entender essa ideia, que basicamente é aquela ideia, né? Atrás dos prédios mais modernos de Roma, ou de Paris, ou de onde quer que seja, de vidro e de concreto, continua existindo lá a Roma ou a Paris de várias etapas anteriores, né? Então, Freud vai continuando falando assim, que o excrementício forma com o sexual uma unidade íntima inseparável, e vai dizer que a gente nasce entre urina e fezes. É nesse contexto que ele vai apresentar a frase, e aí a frase dele é exatamente assim: poderíamos dizer, modificando as famosas palavras do grande Napoleão, anatomia é o destino. Essa modificação aí, do ponto de vista literário, é uma paráfrase nessa primeira ocorrência. A segunda ocorrência, né, é interessante isso. Depois eu vou entrar nessa parte mais dos recursos linguísticos e literários mesmo, ou seja, é uma intertextualidade, né? E o que a paráfrase é? A paráfrase ela parte de um conjunto de similitudes. Então, as semelhanças com a frase original de Napoleão aqui são muito fortes. Na segunda ocorrência do texto, da frase, né, que tem um sentido diferente, né, é aquela frase que ocorre no texto lá sobre o declínio do complexo de Édipo, né? Aí já é um outro gênero de apropriação. A frase é assim: anatomia é o destino, parodiando a expressão de Napoleão. A paródia também é uma forma de intertextualidade, mas que, diferentemente da paráfrase, ela faz parte de um conjunto de diferenças e não de um conjunto de similaridades. Isso é muito importante a gente entender isso, porque o contexto das duas frases é muito diferente, né? Na primeira, né, anatomia
é o destino, a gente nasce entre urina e fezes, ali não está em jogo nenhum tipo de questão de diferença entre os sexos ou entre os gêneros. Né? Entre urina e fezes é neutro do ponto de vista do gênero, vamos dizer assim. Na segunda frase, na segunda ocorrência de 24, não. Ali que já está em jogo é a diferença entre os sexos. Né? E ali, no segundo caso, não é paráfrase mais, é paródia. Né? E o que é uma paródia? Aí eu cito aqui Afonso Romano de Santana. A paródia é uma recriação de caráter contestador. Ela conserva algo da significação do texto inicial, mas constrói todo um percurso de desvio em relação a ele, numa espécie de insubordinação crítica que incomoda. A paródia é uma forma de apropriação que, em lugar de endossar o modelo retomado, rompe com ele, sutil ou abertamente. Eu acho que a gente não pode esquecer isso, que é uma paródia. Né? Qual que é o exemplo clássico que todo mundo dá? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, do Gonçalves Dias. Que o Oswald de Andrade vai falar assim, minha terra tem palmares. Né? Em vez de minha terra tem palmeiras. E segue o poema. Né? Isso é uma paródia. Né? Mas vamos guardar isso. Né? Que é essa frase no Napoleão? Né? Essa frase que Napoleão que se tornou célebre, ela foi documentada por Goethe, que conta do seu encontro com o imperador francês em outubro de 1808, quando o que o Napoleão está expondo é a sua convicção de que a política ocupa, para o homem moderno, o lugar que a tragédia ocupava para o homem antigo, grego. Né? Ou seja, a versão de Freud, aí, a anatomia é o destino, ela não deixa de dizer que para o homem contemporâneo, a sexualidade é o destino, sem que isso signifique que as relações entre anatomia e sexualidade se deixe reduzir ao campo da biologia. Se nenhuma substituição metafórica realmente logra eliminar aquilo que foi substituído, não é difícil de perceber como o trágico retorna no político, assim como o político retorna no sexual. Bom, o Hegel, que tornou esse debate célebre, né? Ele começa as lições sobre a história romana quando ele conta esse famoso fragmento de conversa de Goethe com o Napoleão. O Hegel escreve assim, um dia, quando ele, Napoleão, conversou com Goethe sobre a natureza da tragédia, ele expressou sua opinião de que a tragédia moderna era diferente da antiga, essencialmente porque nós já não tínhamos nenhum destino ao qual os homens sucumbissem, e que, em vez do velho fatum, do destino como fatum, agora era a vez da política. Né? Ora, o objeto da conversa de Goethe e Napoleão era Shakespeare. Eles estavam discutindo Shakespeare, eles estavam discutindo as diferenças entre Shakespeare e a tragédia grega. Ou seja, a gente pode imaginar que eles discutiram, por exemplo, Édipo e Hamlet. Né? Que é mais ou menos isso que está em jogo. A gente não tem esse dado especificamente, né? Mas eles estavam discutindo isso. Né? É muito interessante a gente trazer isso à tona. Esse seria o meu primeiro ponto. A gente ter clareza de que a frase é uma paródia. Né? O segundo ponto, quem que são os anatomistas que Freud recorre aí? Se a gente pegar um pouquinho mais tarde,
especialmente no além do princípio de prazer, nos textos ali da mesma época, como, por exemplo, o texto sobre a jovem homossexual, que foi escrito ao mesmo tempo que ele escrevia o Além do Princípio de Prazer, no intervalo entre os manuscritos A e B do Além do Princípio de Prazer. Os anatomistas que o Freud cita são ninguém mais e ninguém menos que o Lipschutz e o Steiner. Quem que são esses caras? Eles são anatomistas, endocrinologistas, e que por exemplo, o Steiner tinha tido uma série de sucessos em transplantes de testículos e ovários, que demonstraria o fundamento biológico da bissexualidade. Era o grande ponto do Freud de encontrar esses caras, né? O Steiner, ele também tinha sido um dos caras que experimentou as primeiras técnicas de cirurgia de feminização, que um pouquinho mais tarde vão culminar nas cirurgias que a gente chama hoje de redesignação, né? O Steiner é o cara que descobriu a testosterona e o estrogênio, né? Ou seja, o Freud estava, ao contrário da gente pensar que o Freud, a biologia do Freud lá da Além do Princípio do Prazer é fantástica, é divertida, qualquer coisa, não, era a melhor ciência que existia na época dele, né? Tanto que estrogênio e testosterona estão aí até hoje, e são fundamento de, por exemplo, de terapia de reposição hormonal, né? A possibilidade disso, né? Então, assim, há 100 anos atrás, os caras que o Freud cita eram os caras que estavam na pesquisa de ponta sobre a possibilidade, né? Isso acontecia ali na Academia de Ciências de Viena, né? Do que viria a ser, como eles falavam na época, as primeiras cirurgias de feminização de homossexuais. Eram os termos que eles usavam na época, né? Bom, isso aqui esse debate vai longe. Isso daqui tem uma carreira importante, a gente pensar no quem são esses caras, né? Mas estão longe de ser autores que na biologia eles defendessem qualquer coisa como uma conformidade ao sexo anatômico, qualquer coisa disso. Ao contrário, eram os caras que experimentavam a possibilidade de implantar órgãos, né, de um sexo em outro e ver o que acontece. Primeiro eles fizeram isso com outros animais, né, para justamente experimentar. Era uma biologia extremamente experimental, mas que depois foi efetivamente aplicada, né, em seres humanos no início da década de 30, né? Então é bom a gente lembrar que a anatomia é o destino. Os anatomistas que o Freud cita são esses caras. Não são caras que vão dizer assim, olha, nasceu homem tem que continuar homem, ou nasceu mulher tem que continuar mulher. Não, ao contrário, né? Então, tá mais um ponto que eu acho que traz, vamos dizer assim, um grau de... vamos dizer assim, que mostra que talvez a gente jogue a frase muito rápido demais fora. O terceiro ponto que eu gostaria de trazer, o que é um destino em Freud? Se a gente tomar isso como uma palavra do senso comum, a gente não entendeu nada de psicanálise, né? Freud estudou o trágico a vida inteira, né? Vamos dizer assim, a gente sabe muito bem que Freud escreve uma parte da subjetivação da sexualidade no paradigma do Édipo, etc. Mas o que é Édipo? A gente esquece que Édipo é uma tragédia, e que o trágico, em suma, de uma maneira muito inicial, a gente pode dizer que o trágico é mais ou menos aquela ideia de quanto mais a gente foge do destino, mais a gente tropeça nele.
Ou seja, que nenhuma escolha pode ser feita sem que a gente pague com uma libra de carne, né? Nenhuma escolha é feita sem deixar restos, sem deixar um lixo psíquico, que é aquilo que a gente lida diariamente na nossa clínica. Ou a gente vai se esquecer da disposição perversa e polimorfa do corpo pulsional, ou a gente vai se esquecer da teoria da bissexualidade originária, que o Freud estava procurando em torno de 1920, a confirmação disso na biologia, né? E que o Freud vai dizer muito claramente que, do ponto de vista da ciência, abro aspas, a proporção a partir do qual masculino e feminino se mesclam no indivíduo sofre oscilações extraordinárias, né? O destino pro Freud, então, ele é no sentido do trágico grego, ou seja, não é alguma coisa ao qual você tem que se conformar ao que está escrito ou qualquer coisa dessa, mas é o pedaço, o quinhão da vida que se impõe a mim, né? E que eu tenho que enfrentá-lo de alguma maneira, né? Mas mesmo que eu vá contra, né? O Édipo foge do destino e tropeça nele, né? É mais ou menos isso que acontece. Só que o trágico nunca fica só nisso. Vocês lembram que os gregos, nos festivais, né, são 3 tragédias e uma comédia, sempre. Né? Eu passo para o último ponto. Se eu ainda tiver tempo, ainda tem tempo? Fazer T. A gente vai fazer T porque está precioso. Não vamos cortar isso, não. Bom, então, assim, antes de passar para o último ponto, eu provocaria a gente falar assim que o corpo trans, ao contrário de contradizer, ele demonstra que a anatomia é o destino. Ele demonstra essa frase. Ou seja, é justamente a demonstração mais forte de que esse destino se impõe de alguma maneira. A pergunta que se coloca, então, é qual que é o gênero da demonstração que ocorre no corpo trans de que a tese da anatomia é o destino. É o destino trágico, no sentido trágico, é o destino no sentido cômico, ou é o destino no sentido infamiliar, um Heimlich, né? Ou seja, a resposta aí vai ser de cada um, mas que o sujeito lida com a necessidade de reposição hormonal a vida inteira, né? Ficar, de alguma maneira, submisso ao discurso da ciência a vida inteira, ou algum tipo de cirurgia, ou achar que não tem nenhuma marca psíquica, né, dessa opção. Ele pode fazer essa opção e faz, e é bom que faça, mas achar que vai apagar isso que é apagar a ideia de anatomia é o destino, digamos assim, né? Então, o último ponto, só para concluir mesmo, para concluir, são 2 pontos rápidos. Uma passagem que o Lacan faz no Seminário da Angústia, que ele vai falar que ele lembra da etimologia da palavra anatomia, né? Que é a função do corte, né? A anatomia como aquilo que corta, a função então, os órgãos aparecem não na sua integridade, na sua, vamos dizer assim, organicidade, mas justamente como órgãos destacados, como o pipi lá do pequeno Hans, que você pode destarrachar, né? E colocar outra vez lá, né? É mais ou menos assim que aparece. Então, para concluir, eu gostaria de pegar um trechinho do mito do andrógeno, lá aquela passagem muito famosa do capítulo 6 da Lei do Princípio de Prazer, né? Que muitas vezes a gente pensa assim, o mito do andrógeno é o mito das 2 metades das laranjas, o masculino com o feminino vai formar um. Não.
Não, 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 não. Né? O mito do andrógeno são 3 seres, né? O masculino com o masculino, o feminino com o feminino, o masculino com o feminino, né? E o Freud faz uma distinção muito clara entre a versão popular do mito, que é essa cis, hétero, normativa, e a versão literária, que tem os 3, né? Os 3 seres. E o mais interessante não é isso. O mais interessante é onde que o mito do andrógeno entra no discurso do Platão, né? Bom, a gente poderia falar horas disso, mas vocês lembram que como é que é a estrutura do banquete, né? Tem lá uma série de discursos de elogios do amor, está todo mundo ali bebendo junto, né? Para falar do amor, vocês sabem que a gente só pode falar de uma maneira indireta, então o Platão vai encenar logo no prólogo uma série de distâncias, de hiatos, né? Platão encena, então, a narrativa de Apolodoro, que conta o que ele ouviu de Aristodemo, que não se lembrava muito bem do que foi dito muitos anos antes, no evento de Agatão, quando Apolodoro ainda era criança. Além disso, Apolodoro era um terno louco, Aristodemo estava bêbado, né? Então, tem uma série de Misanabim, né? Uma ficção dentro de uma ficção, uma narrativa dentro de uma narrativa, etc. E aí vai. O diálogo vem, né? Aparece o Erisímaco, que é o cientista, o médico, né? E apresenta uma versão do amor como harmonia entre os sexos. É nesse momento que entra o Aristófanes. O Aristófanes entra como? Zombando, soluçando, tropeçando. Ele faz uma zombaria do discurso médico. Ele entra antes de falar qualquer coisa, ele já está ali atrapalhando o discurso médico, né? E apresenta o mito do andrógeno. A gente tem que assistir o mito do andrógeno. Quando você lê o mito do andrógeno, é uma coisa extremamente engraçada. É extremamente engraçado. Às vezes, as traduções ou o tom meio solene que a gente dá quando a gente lê isso, a gente perde o que está em jogo ali. Mas é zombaria. Você não pode esquecer isso. E quando Freud introduz isso, ele repete a mesma estrutura que o banquete tem, né? Ou seja, exatamente após aquela longa passagem sobre ciência, que ele faz no Além Princípio de Prazer, uma longa passagem que ele cita esses caras todos, todo mundo pula essa passagem, porque é difícil, a gente não conhece as referências direito, ou não conhecia, agora tem gente conhecer, né? Aí ele vai e entra com o mito. Ele poderia ter entrado com qualquer outra coisa. Então, o Freud repete o gesto do Sócrates de colocar o cômico como aquilo que, vamos dizer assim, regula, né, essa tentativa científica de postular um amor como harmonia, né, numa espécie de zombaria também, né? Ele tem uma provocação que a gente tem que ler assim. Eu proponho que a gente leia esse gesto como um gesto assim de fazer graça, de fazer rir. Também, sabe? A gente perde esse bom humor do Freud, que mesmo depois de ter perdido a filha, etc., está no meio de uma pandemia, acabou a guerra, não sei o que mais, mas ele introduz ali um negócio extremamente interessante. E, concluindo mesmo, o que é mais interessante ainda é que quando ele ele acrescenta uma nota, né, em que ele vai falar, na edição de 1921, que ele vai falar assim, olha, o mito grego do andrógeno, ele não é grego, ele é um mito indiano, que vem dos Upanishads. Então ele está mostrando aí o mito por trás do mito, ou seja, está fundando uma tradição em outra tradição. E, além disso, uma tradição que é mais estrangeira, ou seja, mais ou menos como Moisés de Freud não é hebreu, mas é egípcio, africano, o andrógeno platônico não é grego, mas ele é hindu.
né? O que está em jogo aqui é, de alguma maneira, colocar em primeiro plano essa função de, dizer assim, de que há um estrangeiro, né? No fundo abissal da identidade, há uma estrangeiridade sem fundo, né? É um abismo, né? Quanto mais eu procuro ali eu vou procurar o patriarca do povo judeu, eu encontro um egípcio. Eu vou procurar a fundação do mito grego do andrógeno, eu encontro o Upanishad. E ele conclui, além do princípio de prazer, essa é a minha última frase, judeu, pós-guerra, 1920, citando o Alcorão. Vocês sabem disso? Aquela última frase lá, onde não se pode chegar voando, deve-se chegar mancando. As escrituras dizem, mancar não é pecado. Essas escrituras não são nem a Bíblia, nem a Torá. É o Alcorão, que ele cita indiretamente a partir de um poeta árabe, o Al-Hariri, né, que é uma cena, depois a gente pode discutir isso, eu estudei isso longamente, apaixonei, achei maravilhoso estudar esses poemas árabes do século XII, e é uma grande troça, é uma grande zombaria, é um negócio de um bom humor até não poder mais. Então, Freud não é manco, não, gente. Freud finge que é manco. Assim como o herói dele, que é o Abu Said, que diz isso, mancar não é pecado, a conclusão do Além do Princípio de Prazer é uma alegre declaração política. Obrigado, pessoal. Uau! Uau! Uma aula de erudição em Freud. Bravo! Muito bom! Maravilhoso! Aula de erudição em Freud. Parabéns, Gilson. Bom dia, Numa. Bom dia! Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu posso dizer uma coisa? Rapidinho, pode. Eu escrevi o Banquete de Platão todo em martelo agalopado, que é uma estrutura do repente nordestino. E eu botei a Xantipa, que começa o banquete, Apolodoro e um companheiro. Aí eu disse que Platão foi o primeiro cavalheiro do mundo, porque ele não podia dizer que Xantipa esteve ali. Ela estava escondida, mas ela visitou Apolodoro e os dois comentam o banquete. Porque no começo eles tiram toda a mulher da sala, né? Até a flautista. Eu quero ver isso, tu me manda. Eu mando. Maravilha. Obrigada. Dando continuidade aos trabalhos dessa mesa que já começou. Eu quero isso, esse martelo agalopado. Eu vou mandar para vocês. Não, seria legal a gente vê-la atuando, interpretando, né? Quem sabe? A proposta. Mas, enfim, dando continuidade aos trabalhos dessa mesa, que já começou com uma riqueza aí, né, explosiva, eu chamo Natália Travassos para apresentar o seu trabalho, a sua contribuição. Bom dia. Gostaria de agradecer a Lúcia e ao Silas pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês na semana de sábado, para participar um pouco dessa transmissão da psicanálise. Agradecer imensamente as palavras do Gilson, essa conferência, porque isso foi uma conferência maravilhosa. Enfim, anotei várias coisas aqui, fiquei tocada, fiquei atravessada
pela sua contribuição. Bom, a ideia aqui era trazer hoje para vocês um recorte da clínica, né, muito mais do que a teoria. É óbvio que a teoria vem junto, né, vem a reboque da clínica, porque não tem como vir sem, mas é porque eu acho que, de uma forma geral, a gente vinha falando muito teoricamente, né, por conta de todo o trabalho que já vinha do mestrado, da escrita dos livros. Então, eu achei importante, dessa vez, trazer um recorte clínico para a gente poder fazer essa amarração assim um pouco mais detalhada, porque ela sempre esteve presente, mas um pouco mais detalhada. Então, vamos lá. A efervescente discussão sobre gênero, corpo e sexualidade presente na cultura contemporânea tem provocado efeitos importantes verificáveis na clínica psicanalítica. Não raro, analisantes passaram a interrogar a própria homossexualidade pela via da transexualidade, ou seja, a escolha do objeto sexual levou os sujeitos a questionar suas identificações, construídas a partir da imagem encarnada daquilo que a ciência define como homem ou mulher e dos papéis sociais atribuídos, respectivamente, como masculinos ou femininos. Em suma, com base no imaginário, campo do sentido no qual todos estamos necessariamente mergulhados, mas que na neurose consiste num violento aprisionamento que abole a ambiguidade inerente ao simbólico. Apesar de Freud ter apontado enfaticamente a absoluta falta de correspondência entre a escolha de objeto e as características e atitude sexual, e rejeitado com veemência a ideia do terceiro sexo, um pouco essa discussão que o Gilson trouxe, né, do Steiner, que é uma nota de rodapé que o Freud coloca lá nos 3 ensaios, né, sobre a possibilidade de transformar o comportamento sexual dos ratos naquela época, né, para que eles se comportassem de acordo com o sexo de nascimento, né? A confusão entre orientação sexual e identidade de gênero é muito comum e resulta numa correspondência imaginária que leva facilmente à crença de que homens masculinos e mulheres femininas são heterossexuais e homens femininos e mulheres masculinas são homossexuais. Pura falácia que passou a incidir sobre o universo infanto-juvenil de forma ainda mais preocupante quando o assunto da transexualidade começou a ocupar espaço na cultura contemporânea. Surpreendentemente, um quadro clínico de pequena prevalência populacional tem tomado grande espaço nas mídias, rodas de conversa, estudos científicos e gerado aumento significativo da procura por serviços de saúde especializados em tratamentos relacionados às questões de identidade de gênero. Na Inglaterra, por exemplo, a quantidade de crianças a partir dos 3 anos de idade e adolescentes atendidos em clínicas de identidade de gênero simplesmente quadriplicou num período de 5 anos, entre os anos de 2012 e 2017. Bom, apesar de Freud não ter se dedicado com exclusividade ao estudo da criança e do adolescente, ele ressaltou em alguns momentos de sua obra a importância dessas fases do desenvolvimento, principalmente nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em que, de forma revolucionária para a época, aponta a existência da sexualidade na mais tenra idade. O trabalho com crianças e adolescentes revela certa especificidade, pois, de maneira geral, são trazidos ao consultório analítico por uma demanda que não é deles, mas é uma demanda de um adulto, uma demanda dos pais, mais especificamente dos pais. E aqui, cito Lacan em Nota sobre a Criança. O sintoma da criança acha-se em condição de responder ao que há de sintomático na estrutura familiar. No efervescente caldeirão da sexualidade que marca o fim do período de latência e leva à assunção de uma posição sexuada, ou seja, homem ou mulher, a questão do gênero que aquece nossa cultura pode se tornar um grave engodo com sérias consequências, principalmente quando não há espaço para a subjetivação que essa questão impõe. A pronta resposta da ciência, que, como mostrou Lacan, foraclui o sujeito e propõe intervenções no real do corpo, como meio exclusivo de produção do fim do mal-estar, pode acentuar um processo marcado pela angústia
essencialmente pela separação do grande outro, de crise da própria imagem e queda das identificações, resultando num desastre cujas proporções são difíceis de mensurar. Além da transexualidade, a clínica com adolescente tem revelado frequentemente a presença de atos radicais, como o cutting, que são as automutilações, né, e as tentativas de suicídio. Em todos esses casos, a questão central denunciada, sem dúvida, é o corpo, uma das 3 principais fontes de mal-estar na cultura descritas por Freud. No primeiro caso, ou seja, do cutting, né, a tentativa de construir bordas corporais, um lugar no espaço, portanto, e vias de escoamento de gozo. E no segundo, na tentativa do suicídio, uma evasão do espaço. Paula Miele, que é uma psicanalista italiana que hoje mora em Nova York, entende que as manipulações irreversíveis no corpo podem ser a tentativa de dar estabilidade a uma forma oscilante quando o arcabouço simbólico foi incapaz de circunscrever um furo. Ela recorre a 2 conceitos usados na fotografia, que aqui eu vou retomar um pouco com vocês. Um deles é o punctum e o outro é o landmark. Ela utiliza o primeiro para falar do lugar no corpo destacado pelo sujeito, como ponto de retorno do olhar do grande outro, e que insiste, causando embaraço, definido por Lacan como o momento em que o sujeito não sabe mais o que fazer de si mesmo e procura um ponto onde se escorar, o ponto de captura, do congelamento, do recorte sem movimento. O alívio viria, portanto, ao se desfazer desse lugar do corpo. O punctum, traço herdado que testemunha a sulcagem na transmissão, costuma ser um traço do contorno corporal, ofusca a imagem e pode ser encarnado em qualquer lugar do corpo. A manipulação corporal seria, portanto, uma tentativa de transformar esse ponto num território delimitado, ou seja, um ponto que demarca um território, e que Paula Miele chama de landmark, a marca que designa limite em uma localidade ou um ponto de virada no tempo e pode se constituir de diferentes formas. A Paula Miele define, então, landmark, né, da seguinte forma, cito aqui a Paula. Uma é a inscrição do landmark como apagamento, a outra, sua inscrição como marco. Nos 2 casos, o landmark implica a invocação do traço, a procura de um corte simbólico que dá uma forma definida a um contorno flutuante e envolve a suspensão de um olhar que torna sua própria forma vã. O landmark é indício da necessidade de uma inscrição simbólica representativa de um traço da função paterna a ser distinguido de um traço paterno real. Nesse sentido, o landmark é porta-voz de uma intervenção na transmissão entre gerações. Dessa forma, podemos pensar que as manipulações corporais visam transformar o ponto centrípeto do caos em corte apaziguador para ancoragem do traço que, ao mesmo tempo em que apaga, revela uma identificação. O landmark ele não é exclusivo de uma estrutura. Apesar da aparente equivalência lógica, vale aqui ressaltar que essa elaboração teórica é distinta daquela feita por Lacan e Litura Terra, para falar do feixe marcado pelo primeiro traço, o traço unário, o da pura diferença, aonde se chega no final da análise, chamado por ele de identificação pivô, um significante que se presentifica como escoamento do que se esvaneceu. Do vazio faz-se a terra, a partir do litoral, marcado pela rasura do traço que não havia antes. É do encontro entre o traço e o que esvanece que se faz sujeito, porém, são necessários 2 tempos. O landmark pode servir como sede de gozo, aponta Paula Miele, por excelência é efeito da incidência da letra na carne, atrelado ao objeto A, enquanto mais de gozar.
Segundo Lacan, o início da dialética entre o sujeito e o outro começa na experiência especular e é marcado pela angústia, sob o efeito da alienação proporcionada pelo espelho a partir da imagem. Nessa experiência, há a produção de um duplo identificatório, amparo ou horror, no segundo caso, quando o outro, o grande outro, não aparece. Lacan usa a metáfora do louva-a-Deus fêmea, prestes a devorar o macho após a cópula, quando, ao se deparar com os olhos da fêmea, não vê sua imagem refletida, ficando sem saber o que o grande outro quer dele. É nesse momento, diante do espelho, que se formam todas as distorções relativas ao corpo. A pulsão integra a linguagem, marcando o corpo, que, por sua vez, demanda leitura. É descrita por Lacan como um saber sobre o qual não há conhecimento, inscrito em um discurso de tal forma que, cito Lacan, o sujeito que traz sob sua cabeleira o codicilo que o condena à morte não sabe nem o sentido nem o texto, nem em que língua ele está escrito, nem tampouco que foi tatuado em sua cabeça raspada enquanto ele dormia. Há um primeiro dito, que pode ser um detalhe corporal, caído do campo do outro em sua lúgubre onipotência, que professa como oráculo. Tomado como insígnia, um significante apenas, o traço unário, incide sobre a marca invisível no sujeito, paradoxalmente alienando na forma de ideal do eu e marcando seu lugar de sujeito a vir, singularizando que é da ordem do gozo. Tal marca, segundo Geneviève Morel, pode estruturar parcialmente um sintoma, sustentar um ideal, motivar um comportamento ou ainda acreditar uma semelhança mimética. Para Ana Costa, o traço unário é marcado primeiro como tatuagem, comemora o encontro do desejo do outro e libidiniza o corpo, inicialmente numa relação com os orifícios corporais. É algo que diz do gozo, mas não está no desdobramento significante. Dessa forma, estabelece-se uma busca de sentido para o non-sense, ou seja, para o real. Este é encontrado posteriormente ao lado dessa marca heterogênea, sem sentido no corpo. Retomando a experiência do espelho, o furo provocado pelo desencontro da cadência heterogênea entre tempo e espaço é velado pela imagem. No momento em que saber e tempo se desarticulam, a imagem do corpo vacila. Se a condição de antecipação for perdida, surge a angústia. A ausência de intervalos elimina os limites e o sujeito, ejetado da lógica do tempo, perde as bordas do corpo, sofrendo uma crise no espaço. Se o corpo aparece como excesso, a via de trabalho vem em direção à possibilidade de instaurar uma excansão, certo vazio, gerando espaço para antecipação. Isso é exatamente o que a medicina tampona. Vou passar, então, ao caso. A é um adolescente de 13 anos que veio trazido ao analista pela família porque ele se revelou transexual. Marcado sob o sexo feminino, mas declarando-se menino e homossexual. Chegou tímido, magro, de cabelos curtos, vestindo roupas escuras, usando uma mochila na frente do corpo, que é um hábito muito comum dos meninos trans, adolescentes, né, para esconderem as mamas. Uma mochila na frente do corpo, perguntando quando é que ele poderia começar a fazer as alterações no próprio corpo. Essa foi a primeira pergunta dele. Criado pelos avós maternos, que têm a posse de sua guarda, foi abandonado pela própria mãe quando ele tinha apenas 9 anos de idade, próximo à sua entrada na puberdade, quando o corpo começou a mudar e seus tumores cresceram e veio a primeira menstruação. Ele costumava chamar as mamas de tumores, tá? Que é também um nome muito comum dado pelos adolescentes, pelos meninos trans às mamas. Na mesma época, sua pele foi tomada gravemente pela psoríase, que ainda permanece.
A mãe perdeu a guarda de A sob a justificativa de seu comportamento irresponsável e considerado de risco. A mãe era uma pessoa que fazia uso abusivo de drogas, passava semanas sem aparecer em casa, se envolvia com traficantes. E apesar de frequentar, né, de A frequentar a casa do pai quinzenalmente, esse pai renuncia à guarda do filho, que então é concedida aos avós maternos. A narra com surpreendente clareza as fases pelas quais passou depois desse abandono materno. Raiva, tristeza, conformação e indiferença, assim como os processos punitivos aos quais passou a se submeter. Um deles permanece até hoje, o cutting. Se cortava com lâminas de apontador que esquecia sujas pela casa, e passando as lâminas, passando as lâminas de barbear, usava as lâminas de barbear do avô, que ainda esquece. Na verdade, ele começou com as lâminas de apontador e ele passou a usar as lâminas de barbear do avô, que ele continua a esquecer pela casa. Então, ele substitui esse objeto e continua deixando esse objeto sujo de sangue aos olhos, né, ao olhar desses avós. Só que ele muda esse objeto, deixa de ser dele para ser um objeto dos avós. Bom, logo nas primeiras sessões, ele mostra os cortes nos braços, nas pernas, e ele começa a citar em outros lugares, no peito, na barriga e na região dos quadris, ou seja, nas regiões corporais onde o corpo feminino começa a se arredondar na puberdade, né? A estreita semelhança física entre A e a mãe é narrada por ele próprio, né, e pelos seus avós, chegando ao ponto de, quando ainda menina, ser chamada pelo nome da mãe. O maior medo dos avós é que A seguisse os passos de sua mãe. Eles tinham uma semelhança física muito grande, e ele, quando ainda menina, de cabelo grande e tudo, os avós chamavam ele pelo nome da mãe, né? Sempre fazendo essa mistura, né? Essa cola aí entre ele, quando era menina, e a mãe. As marcas corporais feitas em ritos de iniciação tradicionais de alguns povos, como aborígenes da África, são a certeza da separação que se faz na época da adolescência. O cumprimento do rito deve ser testemunhado pelo outro. É ele quem chancela a passagem. Os cortes feitos por A buscam leitura. Ele esquece as lâminas sujas de sangue pela casa, mas ninguém vê. Usa um casaco em pleno verão carioca e ninguém estranha. Faz um corte em seu rosto e pergunta ao analista: você não viu que outro dia apareci com um band-aid no nariz? Porque ele me mostra esses cortes feitos no corpo depois de chegar numa sessão seguinte, em que ele chega com um band-aid no nariz. Eu não pergunto nada, e aí, na sessão seguinte, ele fala, né? Você não viu que eu cheguei aqui com um band-aid no nariz? E eu falei, foi? Você chegou com um band-aid no nariz? O que houve? E aí ele começa a me contar sobre esses cortes. Bom, a atuação deu lugar à fala, um acting out que marca sua entrada em análise, e tornou-se mostração para o seu pai. Foi para ele que deixou seus cortes à mostra depois daquela sessão, e é ele quem denuncia ao restante da família. Ou seja, depois dessa sessão que ele aparece com band-aid, né, e que ele me fala sobre os cortes, e que ninguém viu os cortes, nem avô, nem avó, nem mãe, nem ninguém, ele conta ao pai, né, e é o pai que vem como porta-voz desses cortes. E nesse momento ele entra em análise. Foi para ele que queixou seus cortes à mostra depois daquela sessão, e é ele quem denuncia ao restante da família. Vale ressaltar que, por causa da psoríase, qualquer corte feito em seu corpo cicatriza com mais dificuldade e deixa marcas. Depois dos cortes, veio a transexualidade. Se os cortes ninguém via, agora todo mundo vê. Tem aparência de menino e escolhe seu nome de menino. Ana Costa chama atenção para a produção de cortes na adolescência, que difere das ranhuras auto-infligidas na psicose. A produção de um furo num corpo que ameaça perder as bordas funciona como alívio da angústia. No caso de A, convoca o olhar do outro para marcar a diferença entre ele e a mãe. Aliás, ele ou ela. Se a expectativa da família é que ela não seja como a mãe e faça as mesmas escolhas que a mãe, tornar-se um menino pode ser uma saída. Com aparência masculina, deixa, inclusive, de ser chamada pelo nome da mãe. Na neurose, os cortes são endereçados.
mas trata-se da produção de um ponto cego, que esse olhar caia, que esse corpo se desprenda, que um não saber se instale. Que aqui o desejo do analista sustente sua escuta em direção ao estranho gozo de cada sujeito. É isso, obrigada. Ótimo, Natália, porque ainda continua com a questão do destino, né? É isso. Anatomia do destino. Sem dúvida. É isso. Agradeço a Natália, né, preciosa contribuição. A gente discute mais à frente por conta do andamento aí dos trabalhos, né, da jornada inteira. E aí, com isso, né, como é que agora, diante desses gigantes, o que resta para mim? Vamos lá. O título que dei ainda, é um trabalho ainda, um esboço, chama-se O Primado do Fala em Questão. E eu inicio com uma citação de Deleuze. Ele diz: a história, segundo Foucault, nos cerca e nos delimita. Não diz o que somos, mas aquilo que estamos em vias de diferir. Não estabelece nossa identidade, mas a dissipa em proveito do outro que somos. Em suma, a história é o que nos separa de nós mesmos, o que nos põe ao tempo assim como a eternidade, aquilo que Nietzsche chamava de inatual ou intempestivo, o que é em ato. A proposta dessa 8ª jornada, Perspectivas da Angústia, a arte de soletrar a vida e adiar a morte, é para lá de instigadora, especialmente numa mesa como essa, que tem como eixo a anatomia e seus destinos, e é nomeada, né, foi nomeada por nós como operações em jogo na clínica e na cultura. E na qual eu tenho esses parceiros de um quilate, assim, de uma preciosidade tal, como os que aqui se apresentaram. Assim sendo, né, tendo como suspeita e tomando Freud como referência, que a anatomia só se torna destino se atravessada pela palavra, e nesse momento histórico, no qual se operam tantas e tamanhas torções, reviramentos, transformações nos usos e costumes, atingindo também o corpo anatômico, e no qual também, paradoxalmente, forças conservadoras e reacionárias conclamam para o retorno à tradição, torna-se mais do que nunca necessário, enquanto psicanalistas, sermos o mais livres do que pudermos para estarmos à altura desse real que se coloca em jogo na clínica, o trabalho de Natália traz isso muito bem, e na cultura, como trouxe também de alguma forma o Yanine, né? Interrogando e problematizando aquilo que comparece como diferença. Para tanto, provocada pelas atuais reconfigurações identitárias, pela proliferação dos fenômenos transexuais, pelos embaraços em relação à sexuação, pela explosão de gêneros repertoriada pela teoria queer, bem como pelo retorno de uma onda conservadora que parecia sepultada. Sinto-me, então, convocada a interrogar e colocar à prova, revisitando sem temor algumas de nossas premissas fundamentais, quais sejam a diferença sexual, o complexo de castração e o horror ao feminino. Esse percurso pretende ser animado por uma questão crucial. É possível prescindir do falo como operador de diferenças na partilha e no bailado entre os sexos? Podemos prescindir do falo? Nessa direção, nada poderia parecer mais consoante com a ideia de diferença do que a perspectiva de que cada sujeito possa se dizer num contexto em que tudo se massifica, se industrializa e se globaliza. Entretanto, percebe-se que boa parte das discursividades, quando falam em diferença, referem-se não a singularidades, mas à produção de identidades. Muitas delas, como me parece ser o que acontece em certos casos de transexualidade, cortam no real da carne para fazerem, sim, um retorno à exigência de paridade entre corpo e alma, entre natureza e cultura. Entendo que as diferenças que nos interessam na direção da cura não têm um sentido identitário calcado em supostas características que unificariam um conjunto
indo ao revés na direção daquilo que provoca e interroga qualquer síntese identitária. As identidades, como já afirma Kell, num trabalho já bem antigo, de 1996, sobre os deslocamentos do feminino, nada mais são do que o que ela chama de próteses subjetivas produzidas na sociedade de massa. Fazem parte de um movimento histórico, né? Faz parte de qualquer movimento histórico, que agrupamentos sociais se diferenciem e se representem segundo os traços identificatórios, sexuais, raciais, nacionais, étnicos, religiosos, etc. Às vezes é imperioso fazê-lo, como agora nas discussões sobre, por exemplo, racismo estrutural e outras tantas, né, em prol das minorias. É importante que isso aconteça. Mas, enfim, porém, parece que surge um impasse, quando, em cima dessas bandeiras, dessas militâncias identitárias, alienadamente, se projeta sobre essa marca identitária uma possibilidade de saída globalizadora, que ali se encontraria, de alguma maneira, a resolução. E os caminhos a ser percorridos pelo desejo, na busca de satisfação, ficam reduzidos a essa marca, a pertencer a esse conjunto, um movimento que, ao meu ver, né, pode esmagar qualquer possibilidade de singularização. Né? Afinal, como bem nos adverte Alain de Gevaio, é preciso ir além da injunção superegóica que vocifera. Tu és isso. É preciso que nós, enquanto analistas, acrescentemos. Mas não apenas isso. Torne-se. Os primeiros 20 anos desse século XXI nos confirmam que a afirmação das diferenças, entendidas como a formação de grupos identitários, tem produzido muito mais intolerância do que a convivência na diversidade. Embora muitos, como Miller, se perguntem sobre uma possível femininização do mundo, partindo do princípio de que a economia do gozo dominante no mundo contemporâneo estaria atrelada aos processos históricos de subversão de gêneros tradicionais, creio que, infelizmente, ainda estamos muito longe disso, e que uma ética que escape à especularização, do julgo do todo fálico, e que leve de fato em conta o feminino, ainda está por ser formulada, talvez esteja sendo, mas ainda está por ser formulada. Então, retornando ao falo e às questões anatômicas. A frase, né, é uma frase do Freud, para ambos os sexos, entra em consideração apenas um órgão genital, ou seja, o masculino. O que está presente, portanto, não é uma primazia dos órgãos genitais, mas uma primazia do falo. Essa frase, escrita por Freud em 1923, tenho que confessar, ainda hoje me suscita um certo incômodo. Né? Enfim, eu não quero retomar, longe de querer retomar, a velha querela do falo, não é disso que se trata, né? Na qual, sobre a influência feminista, já se debateram tantos analistas. Me proponho a repensar o conceito de falo, atrelando a discussão sobre a diversidade de gêneros a partir dos quantificadores lógicos introduzidos por Lacan ao propor suas tábuas da sexuação. Nos quantificadores masculinos, a notação superior, né, sugere que, para fundar um universal, existe a exceção, ou seja, ao menos um que não responda à função fálica. Esse ao menos um pode ser identificado ao pai da horda primitiva, o pai não castrado que poderia gozar de todas as mulheres. Tal exceção funda a regra que se presentifica na notação inferior, afirmando que para todos aqueles submetidos à lógica masculina incide a função fálica, ou seja, a castração. Essa lógica formaliza a conjunção de Édipo e Totem Tabu, dois mitos freudianos, e contempla o desenlace da metáfora paterna, tal como apresentada por Lacan no seu Seminário 5. Alguns autores, tais como Safato,
entendem que a lógica fálica traduz um regime de socialização tradicional que começa a dar mostras de um certo esgotamento. Safatli sinaliza para uma mutação das sociedades de produção, nas quais se gozava da renúncia ao gozo pela ética do trabalho, na qual se vinculava as identidades a uma fixidez derivada de uma vocação profissional, respondendo talvez a um certo "o que eu vou ser quando crescer?", que é a coisa mais fálica, né? O que eu vou ser quando crescer? Para as sociedades de consumo, nas quais uma fluidez identitária é decorrente do gozo tornado um dever, adequando-se à forma plástica da mercadoria, um movimento próprio do discurso capitalista. Muito bem. Assim, se o lugar de exceção que funda a lógica da sexuação masculina está, de alguma forma, comprometido no mundo contemporâneo, a economia psíquica dominante em nosso tempo poderia estar sofrendo mutações, as quais têm redirecionado os modos de gozo no contemporâneo para o lado feminino da tábua. Será? O que nos leva também a pensar sobre as mudanças sofridas nos desenlaces hegemônicos da metáfora paterna. Na operação de constituição subjetiva, descrita por Lacan no Seminário 5, estava em jogo a influência do nome do pai, significante da lei, como produtor de uma significação fálica para o sujeito. A partir dessa incidência, que propõe um lugar de exceção para interditar o gozo, seria possível que o sujeito se identificasse com, talvez, um tipo ideal de seu sexo, de modo abro aspas, a projetar, abre aspas, as manifestações ideais ou típicas do comportamento de cada um dos sexos, fecho aspas. Uma vez que a metáfora paterna contém também o desenlace do mito edipiano, ela faria parte de uma chamada função normativa do complexo de Édipo, quanto à assunção do sexo pelo sujeito, via internalização de um ideal do eu, que lhe dita um lugar como corpo sexuado no registro simbólico. Essa função de normalização do Édipo é justamente aquilo, abre aspas, aquilo que faz com que o homem assuma o tipo viril, fecho aspas, e, abro aspas, a mulher assuma um certo tipo feminino, se reconheça como mulher, identifique-se com suas funções de mulher. Bem, embora o desenlace edipiano no campo das identificações tenda, em sua dimensão de alienação, a fixar os sujeitos chamadas identidades generificadas, entre aspas, que lhe seriam determinadas a partir da incidência do falo como produtor da significação binária dos sexos, poderia a potência de verdade presente na tragédia edipiana, me encontrei aí com você, Yane, ser reduzida a um mero processo de normalização de sujeitos de uma maneira que cita e reitera o regime de heterossexualidade compulsória descrita por Butler? O Édipo não é só isso. Enfim, parece, certo, que presenciamos hoje no Ocidente um aparente esgotamento do relato edipiano dito normal, como narrativa de subjetivação universal. Mas, cada vez menos, as identificações, saldo do complexo de Édipo, se dão segundo o roteiro clássico, em que o menino se transforma em homem e a menina em mulher. Dessa forma, partindo-se da hipótese de que as identificações simbólicas com as figuras parentais vêm sendo progressivamente postas em xeque, talvez seja possível assinalar um certo declínio do falo como significante privilegiado para o processo de socialização, no que ele pode ser um sustentáculo de um regime de significação específico, o da heterossexualidade compulsória. Indo mais adiante, se o lugar da exceção, que permite a instauração do falo como significante privilegiado, está comprometido, então é bem possível que a própria lógica fálica masculina ela também esteja, assim, de alguma forma, vacilando,
dando mais espaço a uma outra lógica, a uma outra forma de gozo, uma lógica feminina, que não se baseia na produção binária de gêneros, nem tampouco em qualquer forma de padronização. Se a lógica masculina tenciona esgotar o gozo dentro de um regime identitário, atribuindo uma série de predicados aos sujeitos que deveriam ser correspondentes ao gênero de que lhe fosse determinado segundo a lógica segundo uma certa lógica, a lógica masculina, a lógica da sexuação feminina, por outro lado, permite uma forma plástica de indeterminação produtiva que talvez não se deixe restringir às exigências predicativas de um princípio de identidade de gênero. Afinal, na fórmula da sexuação feminina, não existe ao menos um para quem a castração, a função fálica não incida. Né? Não há exceção para fundar a regra. Não há o elemento exterior para a violenta fundação do universal. Esse conjunto, da ordem de um não todo, na forma de uma unidade fechada, articula-se a noção de singularidade. O modo de sexuação feminina afirma que, para não todo X, a função fálica incide. Ou seja, na contagem dos seres falantes que se distribuem do lado feminino, a contagem deve ser feita uma a uma. Estabelece-se uma lógica de gozo que, em certa medida, escapa ao regime de determinação fálica, a algo do indizível, de um gozo a mais, um gozo que é suplementar e não complementar em relação ao gozo fálico. Esse gozo suplementar não seria totalmente determinado pelos lugares simbólicos, pelo binarismo, pelas ficções generificantes que são transmitidas pelo outro, localizando-se, portanto, talvez um mais além do falo. Bem, de alguma maneira, né, os questionamentos aos excessos de determinação tradicionalmente atrelados aos gêneros indicam que há algo que resiste à norma fálica, mostrando a verdade da pulsão, já presente desde Freud. Seu objeto é o que há de mais variado. Se Freud indica que a libido seria viril, masculina, o Lacan dá um salto aí, porque ele nos encaminha em direção à pulsão, direcionando-nos para o feminino. Nos 3 ensaios, Freud afirma que a libido é regular, abre aspas, regular e normativamente de natureza masculina, que ocorra no homem ou na mulher, e abstraindo o seu objeto, este homem, seja este homem ou mulher, na medida em que a pulsão é sempre ativa, mesmo para atingir fins passivos. Tais enunciados sobre atividade e passividade, como nos sugere Lacan, abro aspas, só se baseiam numa fantasia com a qual eles tentaram suprir o que, de certa maneira, não se pode dizer, isso é, a relação sexual. Assim sendo, não é possível me contentar com a afirmação freudiana da virilidade masculina da libido. Isso nunca me desceu. A afirmação lacaniana de que toda pulsão é virtualmente pulsão de morte sugere uma vontade de destruição, uma vontade de recomeçar com novos custos, vontade de outra coisa, na medida em que tudo pode ser posto em causa a partir da função significante. Fecho aspas. A pulsão de morte, abro aspas, põe em causa tudo que existe, mas ela igualmente vontade de criação a partir de nada, vontade de recomeçar. O que a configura como um elemento estrutural que faz com que, desde que lidamos com o que quer que seja no mundo, que se apresente sob a forma de uma cadeia significante, haja uma certa altura, mas certamente fora do mundo da natureza, o para além da cadeia, o ex nihilo, sobre o qual ela se funda e se articula como tal. Assim, a pulsão de morte se apresenta como uma negação daquilo que já está constituído, uma vontade de outra coisa que ultrapassa o simbólico,
apontando para além da cadeia significante em direção a um ponto de negatividade que é fundante. Safato destaca a potência de desindividualização da pulsão de morte, né? Cujo poder disruptivo pode aparecer como tendência à agressão e à destruição do outro, mas também como, abro aspas, sexualidade polimórfica e perversa, assim como pode ainda aparecer com a dimensão de indeterminação e impessoalidade que todo sujeito porta em si mesmo. Aí uma próxima questão. Já estou quase encerrando. Transsexualidade, um movimento conservador? Com Freud, apreendemos o quanto a produção de identidades, um movimento narcísico, funciona como artifício protetor de nossa solidão subjetiva diante do enigma do desejo, que é responsável por nossa divisão. Divisão entre consciente e inconsciente, entre não querer saber e um saber que não cessa de se escrever. Sensíveis aos ensinamentos freudianos, advertidos por Lacan quanto ao caráter discursivo da histeria e antenados com a forma pelo qual o sujeito histérico vem respondendo às crescentes transformações operadas na cultura, Coutinho e Travassos propõem em recentes trabalhos uma nova perspectiva para o que consideram um certo caráter epidêmico, presente em muitas das atuais manifestações de transexualidade, lançando uma nova hipótese clínica. Diferente do que sugere a literatura clássica sobre o tema, em muitos desses casos, não se trata de psicose, e sim de histeria. Por sua vez, Lima, com quem concordo, trabalhando com as tábuas lacanianas da sexuação, parte da interessante hipótese de que os arranjos de gênero tradicionais heteronormativos, por fazerem semblante da relação sexual dita natural, realizam uma tentativa de circunscrever o gozo e os regimes de socialização a uma lógica masculina. Em sua visão, os gêneros tradicionais, ou seja, montagens performativas que produzem retroativamente uma aparência de substância, de complementariedade natural entre os binários, macho-fêmea, homem-mulher, masculino-feminino, criam uma ilusão de bom encontro possível, adequado e engendrado numa matriz heterossexual, tal como proposta por Butler, tensionando submeter os processos de subjetivação ao todo fálico. A partir dos semblantes, buscariam reduzir o gozo a algo dizível, limitado, finito, numa tentativa de dar sentido e recobrir o furo real. Por mais paradoxal que isso possa parecer, não seria algo dessa natureza o que ocorre em certas manifestações de transexualidade, nas quais, diante da impossibilidade de se domesticar o desejo, busca-se impor uma adequação heteronormativa ao corpo anatômico? Não estaria o transexualismo, mesmo quando a transformação do corpo anatômico masculino vai em direção ao dito corpo feminino, tal como nos arranjos de gêneros tradicionais, realizando uma tentativa de circunscrever e limitar o gozo e os regimes de socialização a uma lógica masculina? Ambos, por formas aparentemente diversas, não estariam fazendo semblante da relação sexual? Questões que ainda ficam correlativas ao horror ao feminino. Agora é o fim mesmo. Há algo de insuportável na percepção, aliás, mais na visão da diferença, há algo de insuportável aí, na presentificação da diferença. Diferença que inicialmente comparece como uma estranheza que muitos querem eliminar. Estariam, de fato, as mutações que vêm ocorrendo de maneira mais intensa nos últimos 2 séculos, deslocando o regime hegemônico de socialização progressivamente para o lado feminino da sexuação? Me pergunto. Se assim for, estaríamos experienciando uma certa, entre aspas, femininização do feminino, como propõe Miller? Outra pergunta. Não estaria essa inédita subversão provocando efeitos resistenciais pelo lado do todo fálico, proveniente do horror ao feminino, como ilustram o retorno da ultradireita e o de fundamentalismo de toda a ordem? Se o falo é o garantidor do regime de determinações a partir das identificações ao tipo ideal de cada sexo,
E se a incidência do falo depende do lugar de exceção, estaríamos tendendo a um modo de socialização que não passe apenas pelas determinações fálicas? O fato de que os gêneros tradicionais, concebidos de forma binária, estarem flamejando, tal como nos indica Butler em sua interessantíssima teoria queer, seria mesmo um indício de que a norma fálica vacila? Não estariam muitos transexuais reencontrando na anatomia o seu destino sexuado? Se na tragédia grega, aí me encontro de novo com você, Yanine, Édipo extirpava seus olhos, estariam alguns Édipos contemporâneos extirpando seus pênis? Há mais de 25 anos, Sueli Romick já havia indicado em um texto que, ao meu ver, não perdeu a atualidade, que, abro aspas, a vocação do dispositivo analítico é criar condições de escuta das diferenças que se agitam na constituição de nossa subjetividade. Por sua vez, fecho aspas, por sua vez, a experiência com a psicanálise tem me mostrado que se existe um horizonte de cura para os sujeitos das sociedades de massa, como superação das estruturas neuróticas e da mais alienação aos discursos constituídos, tal cura passa pela afirmação do que em cada sujeito é singular e irredutível, o que vai além de qualquer identitarismo, implicando um certo defrontar-se com a condição trágica e, por que não, edipiana de nossa existência. É isso. Adorei participar dessa mesa. Lúcia, eu diria que você equivaleu aos outros dois. Você estava tão temerosa desse quilate. Eu tenho a dizer que... eu posso fazer uma questão aqui ao Gilson? Por favor. Pode. Primeiro é a ousadia de uma paródia, pensando no Caetano, que é destino, a que será que se destina? Aí, duas questões, né? Se a gente poderia aproximar paródia e ironia, pensando que ironia também é uma posta de questão ao outro, como Lacan coloca no Seminário 4, né? Que a ironia é uma colocação de questão ao outro. E se você poderia comentar a frase do teu livro, Estilo e Verdade, recomendo a todos, em Jacques Lacan, a frase que diz assim, está na página 272, para quem quiser depois seguir: o estilo, de certa forma, é um esforço de desfazer, ainda que parcialmente, a crises entre o discurso e o objeto. Repete, por favor, o estilo? Claro. O estilo, de certa forma, é um esforço de desfazer, ainda que parcialmente, a crises entre o discurso e o objeto. Ele está falando de estilo já há um tempão, e aí ele toca essa frase. Contigo. Muito obrigado, Carlos. Realmente uma mesa muito interessante. Eu acho que paródia e ironia são bem diferentes, né? A ironia tem uma posição assim, de superioridade que acaba aparecendo, né? Tem uma coisa muito superegóica na ironia, né? Que não sei se na paródia tem. A paródia é mais da ordem de uma zombaria. Alguma coisa assim, tem uma coisa muito mais crítica, mais ácida, assim, né? Que eu acho que distingue da ironia, assim. Tanto que no banquete mesmo, o Sócrates ele faz uso da ironia, o Aristófanes não, é da zombaria, é outra coisa, né? E é muito interessante, no banquete, depois eu queria escutar a Numa, aí, que trabalhou isso, né? Que o Aristófanes, ele é radicalmente outro, é o cara que condenou Sócrates, né? É o cara que, com a sua
né? Ele não condenou, mas vamos dizer assim, que deu todo o subsídio, né? Para que condene. Então, assim, dar voz àquele que é o radicalmente outro é um negócio absolutamente impressionante, assim, no Platão ainda, né? Queria fazer uma contribuiçãozinha rápida para a pesquisa da Lúcia, que eu gostei muito. O Freud, ele também se incomodava com a libido masculina, viu? Se você pegar na conferência de 1933 da feminilidade, ele finalmente dá o braço a torcer após a crítica ferrenha das mulheres psicanalistas na década de 20 e vai escrever, eu até achei a frase aqui, só existe uma libido que está a serviço tanto da função masculina quanto da feminina. A ela não podemos atribuir nenhum sexo. Né? A libido ela passa a ser neutra, 1933 em diante. Viu? Só uma contribuiçãozinha aí para você. Ô, Carlos, esse livro aí do jovem Gilson, que eu nem lembro mais muito bem dele, mas a ideia, crises é a ideia de separação, né? Então, assim, a ideia é um pouco como que, na psicanálise, o estilo, ele acaba que toma, especialmente lacaniano, o estilo, ele toma um pouco o lugar do método, né? Então, assim, se você pega, aproximadamente, você pega um discurso do método do Descartes, ele é uma espécie de prelúdio ao que vai vir da ciência dele, né? E, em geral, as ciências fazem primeiro uma discussão metodológica para depois começar o mergulho no objeto. A via do Lacan foi sempre oposta a essa, né? Se você pegar também o primeiro texto, tanto dos escritos quanto dos outros escritos, eles são sobre o estilo, são sobre a escrita. É como se você a gente partisse da ideia de que o sobre a letra, né? Dos escritos aos escritos é sobre a letra, o signo, né? Ou seja, você não tem uma independência do objeto de estudo em oposição ao método que vai ser estudado ali, né? Então, a linguagem, de alguma maneira, ela faz parte disso, né? Então, acho que é nesse sentido aí. Mas eu já não lembro muito bem, não, isso já tem muito tempo. Mas é sempre atual esse livro para mim. Esse jovem Gilson é sempre atual. Uma coisinha, teve alguém que me pediu aqui no chat para mandar o texto. Eu não tenho esse texto ainda, eu estou escrevendo isso. Vai sair num livro que eu pretendo que saia esse ano ainda, que chama Freud no século XXI. Um texto que eu estou, um livrinho pequenininho que eu estou escrevendo, relendo Freud, né, a partir dessas questões todas que a gente tem hoje, de raça, gênero, queer, decolonial, etc., mas só Freud, só cito Freud no livro inteiro. Oh, que maravilha. Questões? Lúcia. Oi. Tudo bem? Oi, Natália. Diga, querida. Eu fiquei um pouco assim, digamos, pensativa, né, em relação a toda esse cercamento que você fez, né, do conceito de falo, desde lá de Freud, Lacan, perpassando pelo atravessamento subjetivo na apresentação das diversas formas de sexualidade. E, assim, isso... Você acredita, né, baseado na tua pesquisa e com o que vem sendo produzido hoje, que a função, que o falo pode perder, se a gente pensar, né, na subjetividade como
algo que se constitui a partir da cultura, né, e que se transforma com o tempo, você acha que o falo pode perder esse lugar estruturante? Olha, para ser sincera, a minha perspectiva é que, se ele perde, a gente retorna ao mesmo lugar. Como assim? Não, é uma reversão ao oposto, que e toda reversão do oposto, em última instância, cai no mesmo lugar. A gente, né, por isso que eu marquei muito bem o que eu quis marcar, né, não sei se eu consegui marcar a questão para não cair nas identidades. Tudo que é da ordem da identidade produz segregação, e toda forma de segregação acaba produzindo um certo imaginário. O lugar do feminino o feminino não vai substituir o masculino. O lugar do feminino é entre. Por isso é não todo fálico. Perfeito. Perfeito, assim, me deu uma sensação muito assim de um certo, de uma certa, ai, gente, como é que, de uma tinta forte sobre o âmbito imaginário do falo, né? É isso. Mais isso, não isso. simbólico. É que foi difícil pra caramba, porque, na verdade, eu fiz uma promessa mentirosa. Eu falei que ia percorrer o direito falo, que eu ia percorrer. Eu quero isso, mas não consegui, não é impossível também com esse tempinho. Aí eu comprimi, quando eu me dei conta de que eu tinha prometido o impossível, aí eu fui lá mais pro Aí eu fui mais para o fim e tentei fazer, assim, marcar assim, justamente a dificuldade, que é justamente estar nesse lugar fálico de tentar categorizar. Né? É impossível categorizar assim, de uma maneira plena. Qualquer categoria escapa. É aquilo que eu acho que o procedimento feminino diz um pouco do lugar dos surrealistas, do Dalí ali, quando ele arrebenta, traz a gala, a mulher ali, de alguma forma, com as gavetas arrebentadas. Chega de gaveta. Então, abre possibilidade, mas para o novo vir, há que ser sempre ter nesse lugar intervalar, nesse lugar justamente de indefinição. Se a gente define um lugar ali fechado, a gente está dentro de uma lógica especular. A gente está, de novo, naquilo que a pulsão reverte ao seu oposto. Né? Sim. Aí a gente acaba recaindo no meio. Está na lógica do binário, Lúcia. Está na lógica do binário, exatamente. Feminino exatamente é o que está entre, né? O Lacan sacou isso pela construção do objeto A. Exatamente. É o que está entre os pares opostos. É isso. E não perder de vista essa organização simbólico-imaginária. Né? E real, claro. Lugar do sujeito. Intervalar. Né? E um ponto a não esquecer aqui, né, gente, é que é aquela passagem do Lacan, acho que no Seminário 6, depois vocês me corrijam aí, quando ele vai falar da comédia do falo, né? O falo como cômico, né? Vocês veem que eu estou muito interessado nesse tema todo, da paródia, da ironia, da comédia, porque é um pouco isso, ele leva o falo, que no Freud tem esse caráter trágico, para o âmbito da comédia. Foi assim, é por causa desse trapinho aí que vocês estão brigando? É por causa disso? O Gilson, ele ainda coloca comédia mais próxima ao real do que a tragédia. Sim. Exatamente. E não é à toa também que lá a questão da análise leiga, de alguma maneira, quando ele estava rebatendo todas aquelas questões, ele faz um chamamento à questão do humor, né? Do lugar do humor aí, para a gente poder sair das injunções superegóicas. Né? Então, não é qualquer coisa. É uma via privilegiada. Exatamente. Só mais um comentário. Eu estou muito pegada no neologismo que o Lacan constrói, que está no Seminário 19, que eu acho esse significante assim brilhante, que é o sotreposer, que está traduzido, né? Foi um neologismo que ele criou, como aquilo que se outropõe. Eu acho que é um significante tão impactante para a gente pensar na questão do feminino como uma alteridade radical, que eu acho que vale a pena desenvolver. Assim, é um significante que ele trabalha muito para... Quando ele está introduzindo, antes do 20, toda a questão da sexuação, do lugar da lógica do não todo. Então, ele usa esse significante sotreposer, que eu acho forte. Eu acho que
a tradução também abre muitos horizontes para a gente, como aquilo que se outropõe, quer dizer, fora do binário. Sim. Não tem nada a ver com o par do binário, ele se outropõe a essa lógica. Eu gosto muito de ir por essa via também. Interessante. E que, de fato, abre, né, para um S de abarrado, para alguma coisa radicalmente diferente. Para o S de abarrado, exatamente. Mais algumas questões ou fechamos? Como é que estamos de tempo, seu Silas? Você que é controlador do tempo, eu não sirvo para controlar nada, não. Quanto mais tempo. Silas é o Cronos. O que você acha? Temos 2 minutos, não tivemos um intervalo. Nosso conferencista Fabiano já está aí, então. na sala. Se não houver mais nenhuma questão, vou passar, então, imediatamente a palavra. Alguma questão? Não. Eu acho que tem uma questão no chat, da Vânia. Deixa eu ver aí. Questão, Vânia. Ela faz um comentário. Lembrando do seminário 11, do amor à libido, Lacan marca que a ambivalência não é reversão. Estranho que estejam falando de reversão da pulsão ao oposto. Lá no texto de Lacan, parece que ele está falando entre o efeito além, o que está fora do binário. Se puderem falar mais, agradeço. Aí alguém mais fala, o feminino é esse algo de desejo que alguns assusta, dá medo, retrai e expulsa e, no entanto, atrai. Com relação, acho que à pergunta da Vânia, realmente a ambivalência não é reversão. A ambivalência é própria aí justamente desse campo dos significantes e justamente dá margem, entendo, dá margem justamente a abertura e a pluralidade de sentidos. E eu também tenho uma tendência, no que diz respeito a pensar essa coisa da lógica binária em Lacan, a pensar que ela não necessariamente, quando o Lacan traz, até eu falo, para esse lugar também, de lugar na estrutura, lugar vazio, e fala dessa coisa binária, ele está mais falando no sentido lógico, de uma combinatória, tal qual o 0,1, que você consegue chegar ao infinito, do que propriamente de 2, assim, de uma forma categórica. É para além de 2, no sentido de que esse 2 porta a possibilidade de infinitização. Né? É um 2 que possibilita desdobramento. É um 2 com o qual você escreve as possibilidades daquilo poder se desdobrar. Qualquer leitura que tome essa possibilidade justamente do que o significante, né, como você colocou, abre para a ambivalência justamente nos coloca aí, de novo, no lugar da palavra, que vai ser sempre justamente ambígua e dicotômica, né, no lugar do trágico, que às vezes chegando justamente aí onde é que revira o oposto, que tem alguma coisa do pulsional, né? Porque aí convoca não só desejo, mas coloca o gozo aí em questão, porque o trágico se revira no cômico. Por trás do trágico, muitas vezes a gente vai chegar no limite do cômico. Então, é nesse sentido aí que acho que eu tentei apontar alguma coisa para a ordem do que diz desse pulsional e disso que se reverte, porque o espaço que a gente trabalha, né, e o Lacan não é à toa que ele joga com a topologia, é mais um espaço topológico, mebiano, onde essas demarcações de separação tão claras a uma lógica euclidiana não funcionam. Por esse sentido que eu conclamo topologicamente que a gente reinvente uma lógica feminina de funcionamento do mundo. Né? Os poetas nos dão boas dicas. Né? O estudo da literatura também. Eu estava me seduzindo. Teve uma época aí que eu tinha paixão pela literatura, é um lugar uma área aí que eu queria ter estudado profundamente. Cada vez estou sendo mais seduzida. Acho que eu vou procurar saber cada vez mais, porque eu acho que é um caminho aí inspirador para os analistas. Obrigado aí pela mesa. Oi, fala.
Lúcia, se você puder me dar 2 minutinhos, porque eu acho isso, Claro. isso que você acabou de falar do binário, do 2 e do infinito, eu acho isso fundamental. Eu sou absolutamente binarista. Eu acho que nós não somos, ainda não somos binários. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Uma televisão 4K, ou o computador que a gente está usando aqui. Por que ele tem muitas nuances? Porque ele é muito binário. Porque ele é extremamente binário. Ele tem milhões de cores porque ele é extremamente binário. Porque ele faz o 0, 1 e divide ali infinitesimalmente. Mas, ô Gilson, deixa eu só concluir isso. Quanto mais binário, mais nuance a gente consegue ter. O problema não ou seja, uma televisão preto e branco, ela não é binária. Claro que não. A televisão a preta e branca, ela é não binária. Então, eu acho que, às vezes, a gente cai em umas coisas assim, o binário, do ponto de vista lógico, quanto mais binário, mais nuance, mais combinatórias e mais singularidade e pluralidade a gente pode ter ao infinito. Ô, Gilson, porque entre 1 e 2 existem infinitos números, que são os números reais. Exatamente. Então, é infinito. Exatamente. É Então, eu aquele acho que é a tartaruga. Os números imaginários. Os naturais e os reais, né? A minha posição... Reais é outro papo, é outro passo. Eu acho que a minha posição nessa é assim, a gente tem que aprofundar no binarismo, para que a gente tenha mais possibilidade de combinatórias e permutações, nuances e singularidades ao infinito. Não é a ideia de recusar, é a ideia de aprofundar, de radicalizar o binarismo. A Rita está aqui levantando aqui a mão. Rita, por favor, querida. A outra amiga. Rita. A Rita Manso. Eu sou a Rita Brava. Tá sem voz, Rita. Tô? Não, a Rita Manso. A Manso. Rita. Bom lembrar que o único prêmio que o Freud recebeu em vida foi o Goethe de literatura. Bem dito. Eu quero, então, com esse comentário, acho que a Rita Manso, ela escreveu no chat, lamento, Rita Manso, seu microfone não está ligado. Mas, então, vamos concluir. Quero agradecer muitíssimo a minha querida Lúcia Pérez, Natália, que é a nossa convidada de sempre, e Gilson, por ter acolhido o nosso convite. E ano que vem já tem um convite já sendo planejado para você estar entre nós.